A pobreza é a acumulação de horas mal investidas. É uma frase muito impactante, mas infelizmente muito verdadeira sobre a realidade e situação de muitas pessoas que vivem com muitas carências, sem oportunidades e falta de dinheiro, investindo seu valioso tempo trabalhando incansavelmente, mas em atividades com rendimentos miseráveis com os quais subsistem dia após dia, acreditando que a riqueza é uma questão de sorte ou impossível de alcançar. Se você gostaria de saber como alcançar esse sucesso em suas finanças, então este vídeo é para você. Porque hoje veremos as 5 inteligências financeiras que você deve desenvolver para gerar dinheiro e riqueza. Está pronto? Vamos começar. O que é inteligência financeira? Você consegue prever o futuro de uma pessoa apenas olhando como ela gasta seu tempo e dinheiro? Jack Ma, em 10 de setembro de 1964, nasceu em algum lugar da China. Um menino que teve um desempenho muito ruim academicamente e reprovou em vários exames de sua escola. Quando jovem, ele se candidatou a trabalhar no KFC, onde 24 candidatos se apresentaram para 23 vagas, e ele foi o único que não foi aceito. No entanto, ele persistiu e conseguiu um emprego no McDonald's, mas poucos dias depois de começar, foi demitido por não atender às expectativas em sua idade universitária. Ele decidiu se candidatar a uma das universidades mais prestigiadas do mundo, Harvard, e não conseguiu entrar. Tentou uma segunda vez e também não conseguiu. Tentou pela terceira vez, fracassando novamente. Ele se candidatou até 10 vezes e nunca foi aceito. Quando decidiu empreender e procurar investidores no berço do empreendedorismo, o Vale do Silício, todos lhe responderam com um rotundo não. Com esse histórico, o que esperaria essa pessoa em seu futuro financeiro? Anos depois, esse homem se tornaria um dos mais ricos do planeta. Estamos falando de Jack Ma, o fundador da gigante empresa chinesa Alibaba. Como poderíamos explicar que, de acordo com seu histórico, ele deveria ter tido um futuro financeiro pobre, mas o oposto aconteceu? Segundo Robert Kiyosaki, isso se deve à inteligência financeira, que define a parte de nosso intelecto que usamos para resolver problemas financeiros. E o QI financeiro é a medida desse intelecto. Você deve conhecer pessoas que, apesar de terem sido muito inteligentes em sua vida acadêmica, não são as que tiveram melhor futuro financeiro. Por exemplo, o famoso Nikola Tesla, que sem dúvida foi uma pessoa brilhante, mas terminou seus dias na mais absoluta pobreza. Kiyosaki usa seu pai como exemplo. Um professor e mestre excepcional, uma pessoa muito trabalhadora e inteligente, no entanto, com um baixo coeficiente intelectual financeiro, a quem em seu livro chamaria de seu pai pobre, que acabou deixando dívidas para sua família. Por outro lado, há pessoas que não foram as mais brilhantes na escola, mas na idade adulta conseguiram resultados financeiros impressionantes. A realidade indica que ter uma inteligência intelectual excepcional não é garantia para criar riqueza. Com uma inteligência média, você poderia obter melhores rendimentos, desde que desenvolva sua inteligência financeira. Por exemplo, você teria um QI financeiro maior apenas por conhecer sobre tributação e impostos. Digamos que você ganhe R$ 10.000 em um ano e pague 20% de impostos. No entanto, outra pessoa que ganhe os mesmos R$ 10.000 e paga 40% de impostos. Isso seria um indicador de uma alta inteligência financeira, porque você foi capaz de aproveitar o conhecimento tributário para pagar menos impostos legalmente. Para Kiyosaki, existem 5 tipos de inteligências financeiras que você poderia desenvolver para alcançar a riqueza, pois elas desempenham um papel determinante em seu futuro financeiro e pessoal. Veremos detalhadamente esses 5 tipos de inteligência financeira que eu recomendo que você desenvolva. Existem 5 QIs financeiros básicos, como produzir mais dinheiro, proteger seu dinheiro, orçá-lo, alavancá-lo e aumentar sua informação financeira. Eles são indispensáveis para serem desenvolvidos se quisermos melhorar nossa relação com o dinheiro e garantir que ele trabalhe para nós, para poder gerá-lo e parar de ser uma preocupação em nossas vidas. Vamos ver cada um detalhadamente. Produzir mais dinheiro. Você provavelmente já ouviu com frequência que deve economizar e reduzir seus gastos, o que é importante porque ajuda a cuidar do seu dinheiro. Mas o que realmente fará diferença em sua situação financeira atual
E acumular riqueza para ter liberdade financeira é aumentar seus rendimentos. E não há limite, exceto o nível de sua inteligência financeira. Por isso, você deve desenvolvê-lo para que não se torne um obstáculo para o seu sucesso econômico, porque quanto mais dinheiro você ganha, mais alto será seu QI financeiro. Segundo Kiyosaki, os ricos ficam mais ricos porque aprenderam a resolver os problemas de dinheiro que encontram em seu caminho, graças à inteligência financeira. Por exemplo, os médicos são pagos para cuidar da saúde das pessoas e evitar doenças, os advogados por ajudar em situações legais e judiciais. Ou seja, as pessoas pagam para que resolvam seus problemas. Então, se você quer ter mais dinheiro, aprenda a resolvê-los. Existem muitas pessoas por aí esperando que resolvam seus problemas. Pegue um tempo para olhar ao seu redor e identificá-los para encontrar alguma oportunidade lucrativa e oferecer uma solução. Você tem alguma ideia de negócio? Alguma habilidade ou algo que faz muito bem? Identifique isso. Aproveite os finais de semana ou seu tempo livre para se dedicar a isso e desenvolvê-lo. Tarde ou cedo, você encontrará a oportunidade de oferecê-lo e ganhar com isso. Ver oportunidades onde outros veem problemas é uma característica muito comum nas pessoas de sucesso que alcançaram a riqueza. Seu trabalho é identificar essas oportunidades. Uma vez encontradas, dedique-se a aprender e praticar até se tornar um especialista. Então você obterá os resultados financeiros que deseja. Você poderá ter mais clientes, cobrar mais e aumentar significativamente seus rendimentos. Isso permitirá que você adquira ativos que produzam cada vez mais dinheiro, que não dependam de sua presença e de seu tempo. Mas vejamos mais claramente como gerar mais renda aumentará sua riqueza. Normalmente, as pessoas pobres ou da classe média têm seus rendimentos que usam para pagar suas despesas e seus passivos. Eles têm ativos pequenos e, portanto, um patrimônio líquido também pequeno. Lembre-se de que o patrimônio líquido é a diferença entre todos os seus ativos menos seus passivos ou dívidas. Seu patrimônio líquido é sua riqueza. É o que você deve buscar aumentar. Quando você produz mais dinheiro e aumenta seus rendimentos, mantendo suas despesas sem aumentá-las, você terá excedentes, ou seja, suas economias para investir em seus ativos. Assim, esses ativos crescerão, assim como seu patrimônio. E chegará o momento em que seus rendimentos gerados por seus ativos serão tão grandes que, como um efeito bola de neve, seu patrimônio líquido aumentará rapidamente e significativamente, e, portanto, também sua riqueza. Você deve entender que não se trata de trabalhar mais, porque há muitas pessoas fazendo isso e continuam sendo pobres, mas sim de usar sua inteligência financeira para aumentar seus rendimentos e seus ativos que geram benefícios para alcançar sua liberdade financeira. Proteger seu dinheiro. A primeira regra da riqueza é não perdê-la. Warren Buffett, tão importante quanto ganhar dinheiro é poder conservá-lo. Lembre-se de que a riqueza não é medida pela quantidade de renda que você tem, mas sim pela sua capacidade de acumulá-la através de seus ativos que geram benefícios ou aumentando seu patrimônio líquido, ou seja, o que resta depois de subtrair o valor de todos os seus bens de todas as suas dívidas pendentes. Quantas celebridades conhecemos que conseguiram acumular grande quantidade de dinheiro usando a primeira inteligência que mencionamos? A de produzir dinheiro, no entanto, falharam na segunda inteligência, a de protegê-lo, e em pouco tempo acabaram na completa ruína. Por isso tenha em mente que não é suficiente acumular ativos, mas sim garantir que seus passivos e despesas não acabem com eles. Caso contrário, não adiantará aumentar seus rendimentos se, por sua vez, continuar aumentando seus gastos. Certifique-se de proteger seu dinheiro das ameaças que surgirão em torno dele. Por exemplo, quanto mais dinheiro você tem, mais o banco oferecerá seus produtos financeiros, oferecendo-lhe cartões de maior categoria, hipotecas e empréstimos para veículos. Isso não é nenhuma coincidência. O negócio do banco é emprestar dinheiro a quem não precisa e quem pode pagar de volta e, assim, ganhar juros com isso. Quando você tem mais dinheiro, os órgãos governamentais começarão a auditar ainda mais seus movimentos financeiros e aplicarão taxas de impostos mais altas. Cuidado com as pessoas próximas, familiares ou amigos que, ao saberem que você tem dinheiro,
aparecerão como por magia e se aproximarão para que você resolva sua vida financeira, ou não faltará aquele que lhe ofereça o negócio milionário. Se isso lhe soa familiar, a tudo isso, Kiyosaki os chama de predadores financeiros e recomenda que você tenha muito cuidado porque eles tentarão despojá-lo de seu dinheiro e de nada servirá todo o esforço que você fez para ganhá-lo se o perder nas mãos deles, porque inevitavelmente aparecerão em seu caminho para a riqueza, para o qual você deve estar preparado. Antes de prosseguir, se esse conhecimento está sendo útil para você, convido-o a curtir e se inscrever para receber mais conteúdo. Agora continuemos. Orçar seu dinheiro. Explicamos a importância de planejar seus gastos e ter um orçamento em vários vídeos anteriores e por que você deve acompanhar seus ingressos e despesas e acompanhá-los de acordo com suas metas financeiras estabelecidas. No entanto, ao elaborá-lo, você pode ter um orçamento deficitário, ou seja, faltar dinheiro para cumprir seus gastos, como provavelmente acontece com a maioria. Ou você pode ter um orçamento com excedentes e sobrar dinheiro. Quando as pessoas têm falta de dinheiro ou têm um orçamento deficitário, recorrem ao endividamento ou usam seus cartões de crédito, se metendo em problemas financeiros que serão ainda mais difíceis de resolver posteriormente devido aos altos juros incorridos. Se você está nessa situação e falta dinheiro, antes mesmo de pensar em investir ou economizar, você deve pagar suas dívidas e reduzir seus gastos desnecessários. Depois disso, para melhorar seu orçamento e ter excedentes de dinheiro, busque novas formas de obter renda adicional que permita economizar ou investir. Quando tiver esse orçamento com excedente, priorize economizar, ou seja, pague a si mesmo primeiro e só depois do que sobrar, destine para seus gastos. Um orçamento com excedente permitirá que você destine sua economia para ter de 3 a 6 meses de seus rendimentos como uma reserva de emergência. E só depois disso começar a buscar alternativas de investimento para aumentar os ativos que lhe proporcionem renda passiva e, assim, depender cada vez menos de um salário ou de um trabalho. Alavancar seu dinheiro. Alavancar significa fazer mais com menos, obter mais dinheiro investindo o mínimo possível. Esta inteligência é a que mais impactará em sua vida financeira e aumentará significativamente seus rendimentos e resultados. Muitas pessoas acham que é necessário ter muito dinheiro para isso. No entanto, existem muitas formas de alavancar para gerar mais dinheiro, por exemplo, com o dinheiro dos bancos ou com o dinheiro ou o tempo de outras pessoas. Nos negócios imobiliários, alavancar com os bancos é muito comum, porque você só precisa ter 10% ou menos do valor de uma propriedade para adquiri-la e poder gerar renda alugando-a ou vendendo-a. Por exemplo, os milionários se alavancam com o tempo de outras pessoas, contratando-as para cuidar de suas casas, administrar suas empresas, deixando-lhes tempo livre para continuar gerando dinheiro. Eles não se distraem com atividades que não agregam valor, delegam todas essas atividades e concentram seu tempo em tudo o que lhes traz maiores benefícios. Também alavancam seus negócios com empréstimos de instituições financeiras a taxas de juros muito baixas para usá-los em seus investimentos. Financeiramente e a nível empresarial, sabe-se que a dívida gera benefícios, embora pareça incrível. Por isso, muitas vezes é mais conveniente usar crédito do que o próprio dinheiro da empresa, porque é menos custoso e mais rentável. Mas deve-se ter cuidado para não se endividar demais, para não afetar o nível de risco e o aumento das taxas de crédito. Por exemplo, vejamos este primeiro caso em que investimos R$ 10.000 de nosso dinheiro em um negócio com uma margem de 20% ao ano. Então, teríamos um lucro de 20% do que foi investido, ou seja, R$ 2.000, total de R$ 12.000. Agora vamos ver em um segundo caso em que nos alavancaremos com o dinheiro do banco por meio de dívida. Investiremos o mesmo que no caso anterior, R$ 10.000 de nosso próprio dinheiro, e pegaremos emprestado R$ 10.000 a mais do banco a uma taxa de juros de 10% ao ano. Então, no final do ano, sendo o mesmo negócio, a margem também seria de 20% dos R$ 20.000 investidos. Obteríamos R$ 4.000 de lucro, totalizando R$ 24.000, dos quais devemos devolver ao banco os R$ 10.000 emprestados e R$ 1.000 correspondentes a 10% de juros, ficando com R$ 13.000, o que é maior do que os R$ 12.000 obtidos no primeiro caso,
usando os mesmos R$ 10.000 de nosso dinheiro. Isso nos mostra o poder da alavancagem para gerar lucros. Sem dívida, as empresas ganham, mas com a alavancagem por meio de dívida ganham mais. Aumentar sua informação financeira. As pessoas pensam que a riqueza das pessoas está em seu dinheiro. No entanto, sua principal riqueza está em sua capacidade de gerá-la e em seu conhecimento. Por isso, você precisa se informar e conhecer o negócio ou investimento em que vai investir. Caso contrário, é muito arriscado investir, por exemplo, na bolsa de valores, em imóveis ou em qualquer outro empreendimento sem ter conhecimento desses assuntos, porque você pode perder seu dinheiro facilmente. Segundo Kiyosaki, antes de entregarmos nosso dinheiro a especialistas financeiros, devemos nos certificar de aprender e desenvolver nossa própria inteligência financeira. Primeiro, aprenda sobre no que você vai investir, praticando com disciplina, porque não há atalhos ou caminhos rápidos. Atualmente, estamos na era da informação, e para o bem ou para o mal, está ao alcance de todos. Por isso é importante, se você deseja ser responsável com seu dinheiro, saber a diferença entre opiniões e fatos. Neste mar de informações, internet e redes sociais, você deve desenvolver sua capacidade crítica para encontrar e educar-se com informações corretas que permitam tomar melhores decisões financeiras e de investimento baseadas em fatos e não em opiniões. Quantas vezes conhecemos pessoas que, guiadas por falsos gurus de investimento, acabaram perdendo todo o seu dinheiro? Por exemplo, existe uma estratégia nos investimentos usada por pessoas inescrupulosas chamada de pump and dump, que consiste em comprar barato e inflar o preço de uma ação, criando falsas expectativas de lucro futuro e vendê-la no ponto mais alto, deixando os investidores ingênuos e mal informados que acreditaram ter feito o negócio de suas vidas com grandes perdas e ativos inúteis. Por isso, informe-se bem, porque você encontrará na rede vozes que oferecerão o santo graal dos negócios, que encontraram a fórmula para enriquecer você e que generosamente a compartilharão por uma modesta quantia em dinheiro. São muitas as pessoas que caem nessas situações, principalmente as menos informadas. Por exemplo, se você quer investir em imóveis, agências, treinamentos, assinar revistas do setor e se cercar de pessoas que já estejam neste negócio, assim você poderá obter informações sobre o setor. Não há melhor professor do que a experiência, então aprenda com a experiência de outras pessoas. Alavanque o conhecimento delas. Depois de aprender, avalie investir gradualmente, assumindo riscos calculados e sem arriscar significativamente seu capital. Ganhe experiência naquilo em que deseja investir. E como diz Kiyosaki, o importante para ganhar dinheiro não é o ativo em que você vai investir, mas sim o que você sabe sobre esse ativo. Todos nós lidamos com dinheiro, mas infelizmente como administrá-lo não é ensinado nas escolas. Por isso vemos muitas pessoas com problemas econômicos, principalmente por falta de educação financeira. Seja você um empregado, empreendedor ou investidor, você deve cuidar do seu dinheiro e, para isso, deve garantir que desenvolve sua inteligência financeira, pois seus rendimentos, resultados e sucessos financeiros dependerão diretamente do nível dessa inteligência.